Senhor, por favor, continua a operar em nós, Senhor, por meio do Teu Espírito, por meio de Tua vida em nós, concedida na pessoa do Teu Espírito Santo. Continua a operar em nós. E que esse tempo aqui, Senhor, que seguimos meditando na Tua Palavra, seja com cânticos, que seguimos como um cântico como esse, Senhor, que nos faz refletir tanto sobre nossa vida. Espírito Santo, nós te pedimos que nos faça lembrar a palavra de Jesus, glorifica Jesus e nos faz, Senhor, nos leva aos pés da cruz, nos faz avaliar nossas vidas à luz de Jesus, à luz da palavra de Jesus. Por favor, Senhor, no nome dele nós te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, há uns anos atrás, nós tínhamos uma prática quando estávamos evangelizando alguém e alguns irmãos aqui, uma boa parte vai se lembrar disso, nós usávamos até para memorizar o processo da enquanto estávamos evangelizando, para não nos perdermos durante a pregação, nós usávamos os dedos da mão. E o dedo indicador, lembra-se? O dedo indicador dizia: aponta para Jesus. Então era o primeiro tema pelo qual nós tínhamos que falar. Aponta para Jesus. Depois de apontar para Jesus, nós falávamos como faz o Gil faz assim, né? Falando do preço. Então a gente fazia assim, falávamos do preço. E depois de falando do preço, nós falávamos sobre o batismo, que é o dedo da aliança. E por fim ali, nós usávamos esse dedinho aqui. Por favor, não use o dedo para isso. Mas os mais antigos tinham esse costume, minha mãe tinha esse costume de dar aquela coçadinha na orelha assim, com esse dedinho aqui. Às vezes, dependendo até do tamanho da unha, por favor, crianças, não repitam isso, viu? Dá aquela limpadinha no ouvido assim. Não usa nem cotonete, não é? Os médicos não recomendam nem cotonete. Pois bem, e lembrando desse dedinho aqui, quando nós falávamos sobre restituição, lembram-se? Irmãos, o que é a restituição? Eu digo a vocês, essa semana estávamos juntos, Hélio, o Nilson e eu. Nós estávamos conversando e nós estávamos ali conversando sobre uma determinada situação. Para horror nosso, não é? Uma irmã entre nós, obviamente ela foi corrigida por isso e tem um processo correndo aí, está sendo acompanhada e orientada, mas ao ponto de uma pessoa entre nós tirar a carta de habilitação, de que maneira? Comprando. E isso, irmãos, isso é pecado. Não faça, isso é crime. Isso escandaliza até incrédulo. Mas eu me lembro da época, e nós estamos num processo de orientação com ela para consertar isso.
para arrumar isso. Eu me lembro de uma época que durante a pregação nós falávamos do tal dedinho da restituição e em algum momento da conversa nós falávamos assim, tua vida. Quando nós estamos falando de tudo isso que nós estamos falando com você, estamos falando com você de Jesus, estamos falando com você das condições pelas quais se pode seguir a Jesus, as condições impostas por Ele, não por nós, não são regras nossas, é palavra de Jesus, é mandamento de Jesus, tomar a cruz, perder a vida, renunciar a tudo, negar a si mesmo. Diante de tudo isso que nós estamos te falando do batismo, o que é batismo, nós queremos dizer a você que se você tem alguma coisa na tua vida que precisa ser colocada em ordem, isso não vai impedir você de ser batizado ou batizada, mas você vai precisar, assim que você sair dessa água, assim que você tiver sido colocado em Cristo por meio do batismo, você vai precisar procurar essa pessoa, se é uma questão de restituição de perdão, de conserto, a um familiar, a um conhecido, a um colega de trabalho, de escola, não importa, se é uma questão de restituição de perdão, você vai sair daqui e você vai lá consertar isso. Se você defraudou alguém, se você roubou alguém, se você tomou algo que não é teu, se você tem algo na tua casa hoje, que você não comprou, não te deram, que você tomou de alguém, que você roubou de alguém lá no passado, ainda assim, não, João, mas foi só uma coisinha lá, uma bobeira, uma bobagemzinha. Mas se você não comprou e não ganhou, devolva, porque não é teu. E isso, irmãos, por que nós estamos falando isso? Isso é mais uma regrinha. Não, irmãos, isso é a natureza do Evangelho. Quem se converte, eu quero dizer aos irmãos, há 15 dias atrás eu me aposentei, Ageu. 35 anos de contribuição. Pois bem, mas eu me lembro quando eu trabalhava numa indústria, eu roubei algumas ferramentas e levei para casa. E eu me converti. E eu me lembrei, e eu vou dizer, eu não conhecia o que eu conheço hoje, o que eu entendo hoje. Mas quando eu me converti, um dia eu estou em casa e eu abro a minha caixa de ferramentas. E o que eu vi? As ferramentas que eu não tinha comprado, eu não tinha ganhado, que eu trouxe da empresa para casa. Pois eu peguei essas ferramentas e levei, procurei meu chefe lá e falei assim, ó, eu me converti, entreguei minha vida a Jesus, e isso aqui eu tomei da empresa e eu estou devolvendo hoje. Pela misericórdia de Deus eu não fui demitido, por pura misericórdia, mas sabe de uma coisa? Eu voltei para casa, graças a Deus, com a consciência de que eu não tenho na minha casa nada que não seja, que Deus tenha me dado, tenha ganhado, ou eu tenha comprado, e que Deus me deu também dessa maneira. Amém? Isso, irmãos, é a natureza. Eu diria aqui, que nós poderíamos fazer uma fila aqui de irmãos, eu acho que muito provavelmente, alguns de nós aqui têm histórias para contar disso, de concertos que fez, de restituições que fez. Pois eu quero dizer, irmãos, essa semana nós estávamos nos lembrando desse ensino. E nós entendemos ser necessário nós relembrarmos ele. Porque isso, irmãos, é a própria essência do Evangelho. Alguém que se converteu, ele não quer ter nada na vida dele escondido. Algo que você tenha feito, mas foi lá atrás. Volta lá e arruma. Você está vivo, não morreu ainda? Então dá para arrumar. Volta lá e conserta isso. Amém? E existem textos que nos mostram isso. Vocês lembram em Marcos capítulo 1, versículo 5? João Batista está batizando.
E pessoas, e a Escritura fala, Marcos capítulo 1, versículo 5 em diante. Você pode ler os próximos textos. O texto fala que João está batizando. Vinham a ele e eram por ele batizados, confessando os seus pecados. O cara se batizava e já saía confessando os pecados dele, pondo a vida dele, abrindo a vida dele. Como é que estava a vida dele naquele momento. E é interessante que em seguida chegam-se a ele os fariseus, o contexto é esse, chegam-se a ele os fariseus para serem batizados. E João diz a eles: raça de víboras, vocês vão e produzam frutos dignos de arrependimento. Ainda que eles não tinham se convertido ainda, mas João já os discernia. E João sabia que eles queriam batizar-se apenas para parecer bom aos homens, para aqueles que estavam ali, visto que estavam outros se batizando, então eles quiseram se batizar também para causar uma boa impressão, talvez, naquelas pessoas. E João discerne eles e diz: vão e produzam frutos dignos de arrependimento. Então isso me diz que um dos frutos dignos de arrependimento é colocar a vida na luz, é colocar para fora o que ninguém pode ver, é falar de coisas que ninguém sabe, é você e Deus que sabe. Amém? Em Atos capítulo 19, o versículo 18 e 19, tem gente se batizando, gentios se batizando, e o texto fala que eles se batizavam confessando publicamente. Vamos lá, Atos 19. Alguém lê para mim, Atos 19. William, achou aí? 19, versículo 18 e 19. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Essa gente se converte e eles vêm publicamente denunciando os próprios pecados, enquanto eram se batizando e confessando publicamente. E o texto ainda diz que os que praticavam artes mágicas, tinham livros de magia ali, traziam esses livros para serem queimados. Sabe o que é isso aí, irmãos? Isso é restituição. Eu não quero mais ter nenhum vínculo com esse tipo de coisa, eu quero queimar isso aí, não é? E soma-se o montante, juntando o tanto de livro que tem ali, nós estamos falando de 50.000 denários. Lembra da dívida do cara lá? Qual era a dívida dele lá? Era 10.000. Juntando aí, qual era a conta mesmo que você fez agora de manhã, Hélio? 50, lá era talento, né? Era 10.000 talentos, é verdade. Aqui é denário, ou seja, era 50.000 dias de trabalho, todos os livros se juntando aí. Ou seja, eram 126 anos, 136 anos de trabalho. Imagina, eu me aposentei, contribuí 35, eram 136 anos. Pois bem. Eu quero aproveitar, irmão, fazer uma confissão aqui, já que nós estamos falando de andar na luz. Eu tive que ligar para falar com o Eliel essa semana. Essa semana, irmãos, pela primeira vez, eu entro no metrô e uma moça que estava sentada no banco dos idosos perguntou se eu não queria sentar. Eu agradeci, mas não sentei, né?
Eu comecei a rir porque eu lembrei do Elião, né? Porque isso com o Elião acontece toda hora. Mas comigo foi a primeira experiência. Foi essa semana no metrô, né? Ai, Jesus. Irmãos, o Evangelho, falando de tempo, o Evangelho produz essa mudança. O que essa gente fez aí, está aqui. A experiência de Zaqueu está aqui. Não, a experiência de Zaqueu é um clássico. É a referência de todas. Zaqueu, você lembra do texto? Lucas 19, 7 e 8. Versículos 7 e 8. A experiência, vocês lembram da experiência de Zaqueu. O que é que Zaqueu faz? O texto fala que quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, o versículo 7 e 8 de Lucas 19, o texto diz que quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, a turma se escandalizou, porque Jesus estava indo para a casa de um pecador. Sabe o que Zaqueu faz? Zaqueu nem se importa com isso. O texto diz que Zaqueu chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu estou dando aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Irmãos, isso é o fruto da conversão. Então, meu irmão, minha irmã, é você e Deus. Eu não sei, as ferramentas que eu tinha lá que não era minha, eu já devolvi. Agora, se você tem coisa na tua vida que precisa ser devolvido, que precisa ser corrigido, se você tirou a habilitação lá no passado e comprou essa habilitação, você precisa arrumar isso. Você precisa ser restaurado o temor de Deus no teu coração. Ah, mas eu fiz lá na época da ignorância. Mas o pecado não foi santificado. Você se converteu e o pecado que você cometeu continua sendo pecado. Eu me lembro, há uns meses atrás, eu estava com o Manuel, um dos pastores dos Estados Unidos, e ele estava me contando a experiência de um irmão lá nos Estados Unidos, tinha se convertido, mas como muitos brasileiros lá, ele estava em situação ilegal no país. E depois de ouvir uma palavra ministrada pelos pastores lá, ele ficou muito incomodado. E ele procurou o Manuel, disse: Manuel, eu estou aqui no país, mas a minha situação, eu estou ilegal. Eu dei entrada no processo para regularizar, mas se eu for parado na rua hoje, a minha situação é ilegal. O que eu faço? O Manuel falou assim: você vai lá, procura o órgão do governo e diga isso para eles. O Manuel falou assim: eu não posso fazer isso por você. O que eu posso fazer por você é ir com você. Eu posso ir lá e tentar ajudar a explicar a situação. Dizer que eu sou um dos pastores e tal, e dizer para você. E esse rapaz foi. Esse rapaz foi lá, chegou no órgão lá de imigração lá, acho que é isso, e ele contou a situação dele: eu estou aqui no país, eu estou ilegal e tal, e só que agora eu me converti, e Deus falou comigo que eu precisava corrigir, está aqui o meu pastor e tal, e o Manuel explicou a situação, o cara ficou olhando, o cara olhou para o Manuel, olhou para ele: meu filho, faz o seguinte, vai embora daqui. Você deu entrada no processo para regularizar? Então faz o seguinte, deixa correr isso aqui, vai embora, vai, sai daqui. Agora está resolvido. Porque quem deu a palavra? Quem tinha autoridade para dar, que era o representante do governo. Então, se tem alguma coisa parecida com essa na tua vida, vai e procure quem pode te liberar. Nós não podemos, viu? Nós não temos autoridade para isso. Se você fez uma negociação que não devia ter feito, nós não temos como resolver isso. Nós podemos orar com você, para que você vá lá e conserte. Nós podemos até ir com você, mas você precisa consertar isso. Irmãos, eu quero deixar claro, nós queremos deixar claro aqui algo. Isso não é uma regrinha nossa, isso é Evangelho de Jesus.
Essa é a natureza do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque quem se converteu... Por que nós estamos dizendo isso? O que esse tema me fez lembrar? Você se lembra dessas coisas, dessas verdades que o William tem nos dito? Que Deus, por meio da vida do William, tem nos falado sobre essa questão do que a vida de Jesus em mim tem que produzir? O fato de eu me alimentar de Jesus, de eu viver para Jesus, de eu expressar Jesus. Irmãos, alguém que se converteu, a partir do momento que se converteu, ele tem uma incumbência. Qual é a incumbência? Refletir Cristo, onde quer que ele esteja. Então, não importa o que tenha, você precisa ser sal e luz. Ah, mas todo mundo faz isso. Mas você, eu e essa turma toda que está aqui, e um tanto de outros que nós não conhecemos, nós não somos todo mundo. Aliás, nós não somos do mundo. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Há uma vida nova agora. O Senhor quer que nós possamos produzir, o Senhor quer que a gente produza frutos. Em João capítulo 15, vai lá para João 15. João 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Ele não corta, ele limpa. Para o quê? Para que produza mais fruto ainda. Aqui fala de duas coisas. Fala de cortar e fala de limpar. Irmãos, eu não sou engenheiro agrônomo, não entendo de botânica. O que eu entendo de botânica é aquilo que eu aprendo com o Google. Mas eu tenho para mim que Jesus está falando de coisas bem distintas aqui. Cortar é cortar mesmo, botar fora. E limpar tem a ver, no meu entender, com poda, para que aquela árvore cresça mais frondosa, com mais vigor, mais bela, e produza mais fruto do que ela já estava produzindo. Então, isso mostra que alguém que se converteu não pode estar aí seguindo a vida. Por isso que, quando você canta um cântico como esse que Deus deu para o Beto, um cântico como esse tem que me fazer pensar na minha vida. Que fruto eu estou dando? A vida de Cristo. Quando alguém olha para mim, ele pode ver Jesus? Tem o antes e o depois na minha vida? Quem eu era e quem eu sou agora, como eu vivia, como eu fazia, como eu tomava decisões e como eu tomo decisões hoje. Tem uma diferença? É visível essas diferenças dentro de como eu era dentro de casa, como eu era no trato com minha esposa, no trato com o marido, no trato com meus pais, no trato com os filhos. Tem o antes e o depois? Tem essa mudança? Irmãos, se isso não está visível na minha vida e na tua, tem algum problema aí. Muito provavelmente, você precisa ir diante de Deus e falar: Senhor, peraí, o que está acontecendo aqui? Não se evidencia frutos da minha vida? Não tem antes e depois? Eu me lembro sim, quando eu ouço a palavra, eu me lembro que eu tenho uma pessoa lá que eu preciso pedir perdão. Senhor, mas eu não quero pedir perdão. Eu me lembro, anos atrás, 2 irmãs, entre nós, travaram numa situação lá, e uma virou para você assim: eu não vou perdoar ela. E eu estava ali na conversa, eu disse assim:
Eu peguei e abri o texto que Jesus fala assim: assim também vos fará vosso Pai Celestial, se do íntimo não perdoardes as suas ofensas, aos homens as suas ofensas. Eu falei assim: querida, vamos fazer o seguinte, você vai para casa, e o dia que você resolve, você não quer perdoar ela? Não quero perdoar, tá bom. Então você saiba que a partir de hoje você já está no grupo de risco daqueles que estão destinados para o inferno. Porque se você morrer daqui para diante, você vai para o inferno. Porque o que a Escritura está dizendo, que assim o vosso Pai Celestial vos fará. Ou seja, você não quer perdoar, Ele também não vai perdoar você. Então você vai para casa e pense rápido, hein? E tome uma decisão logo de perdoar, porque você já está no grupo de risco. Graças a Deus, as duas estão entre nós, graças a Deus, e resolvidas. Mas essa que disse que não queria perdoar, passou alguns dias, ela me ligou aos prantos e dizendo que queria perdoar, e graças a Deus, o reino de Deus chegou, agora sim. Então, alguém pode se converter entre nós, irmãos, mas se não há essa evidência clara de antes e depois, você é saudável sim, é salutar sim, que você se pergunte, como está a minha vida? O William está falando aí de eu refletir Cristo, de eu me alimentar de Jesus. Eu tenho me alimentado de Jesus? De Jesus ser suficiente, de eu viver por meio dele. Isso é verdade para mim? Quem convive comigo percebe isso, percebe que eu sou outra pessoa. É claro que eu sou pecador, como todos que estão aqui, mas mesmo sendo um pecador hoje, porque nós não nos livramos ainda da presença do pecado em nosso corpo, o faremos com a graça de Deus, quando na vinda de Jesus, se estivermos firmes até lá, sermos tomados, sermos transformados, recebemos um corpo novo, mas até lá, nós estamos convivendo aí com a presença do pecado em nosso corpo mortal. Todos são pecadores, mas mesmo sendo pecadores, Jesus pode ser visto em mim? Essa gente, esses exemplos que nós demos aqui, tanto de Marcos quanto de Atos 19, o próprio Zaqueu, ficou evidente o antes e o depois. E na vida de alguém que entrega o governo dessa vida a Cristo, isso também precisa ficar evidente. Precisa haver manifestação de frutos. Em João 15, ainda em João 15, o versículo 16, João 15, o versículo 16, Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, e o vosso fruto, e o vosso fruto. Irmãos, esse texto, Jesus não está falando aqui dos frutos do Espírito Santo. E por que eu posso perceber isso? A própria linguagem. Em Gálatas 5:22, a linguagem é completamente diferente. Em Gálatas 5:22 o texto diz: mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, enfim. O texto diz, o fruto do Espírito, não está falando do meu fruto. E aqui diz, o vosso fruto. Então, fica evidente que não está falando do fruto do Espírito, porque a linguagem é diferente. A expressão é diferente. Lá em Gálatas é fruto do Espírito e aqui vosso fruto. Outro exemplo, lembra da parábola dos talentos? Vocês conhecem ela, Mateus 25. No versículo 14, deixa claro que o Senhor vem buscar, não o que Ele tinha dado. Ele deu 5, 2 e 1 talentos. E Ele vem buscar não o que Ele tinha dado. No versículo 14 de Mateus 25, fica claro que Ele vem buscar o quê? O lucro, os juros,
o investimento do talento que Ele deu. O Senhor deu talentos a nós. Irmãos, e eu tenho para mim que a presença do Espírito Santo em nós, por meio dos dons que se manifestam em nossa vida, toda essa graça de Deus revelada a nós por meio da presença do Espírito Santo em nossa vida, esses frutos que se evidenciam em nossa vida a partir da presença do Espírito Santo em nós, eles vão evidenciar, eles vão fazer com que a vida de Cristo, a presença do Espírito Santo em mim, que é o Espírito de Cristo em mim, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus em mim, essa presença do Espírito Santo em mim, ele vai fazer com que a cada dia, desde o momento da minha conversão, eu evidencie frutos, eu dê frutos, eu mostre frutos. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que escolhi vocês. E eu vos designei para que vocês vão e deem frutos. E por favor, irmãos, eu tenho para mim que esse texto aqui, eu creio que podemos até incluir aqui pessoas que podem ser evangelizadas por nós, e nós chegamos naquele momento ali, em que a pessoa já está tocada pelo Espírito Santo, e ela se converte. Nós somos os... Não, cuidar com essa expressão, eu ganhei tal pessoa, irmãos, nós não ganhamos ninguém. Nós participamos da colheita, porque muita gente pode ter vindo, e com certeza veio muita gente antes de nós, pai, mãe, avó, bisavó, vizinho, colega de trabalho, colega de escola, que já evangelizaram aquela pessoa. Aí você chega, prega, a pessoa se converte, você fala assim, eu ganhei. E os outros que trabalharam? Não vai lembrar dos outros, não tem crédito nenhum. Agora, você pode dizer, eu participei da colheita. Amém? Com certeza nós participamos da colheita. Mas eu tenho para mim que não é nem esse fruto que Jesus está falando. Esse aqui é um deles. Porque fruto aqui não é só cooperar para que vidas sejam ganhas para o reino de Deus. Não é só isso. O fruto que um discípulo pode dar é muito mais que isso. A partir disso, é toda vez que a vida de Cristo que está em mim se multiplica em outros, eu estou dando frutos. Toda vez que eu vejo um irmão, o testemunho de vida dele, aquilo que Deus está fazendo na vida dele, e eu vejo isso, isso é visível, não é o que eu acho, é aquilo que eu estou vendo na vida daquela irmã, daquele irmão. Toda vez que eu vejo a manifestação desses frutos, colocando como por exemplo, isso que nós estávamos falando no começo, de colocar situações em ordem, um irmão chegar e dizer que ele foi lá e restituiu, consertou, foi lá, voltou lá, pediu perdão, e você ouve aquilo, você participa disso, o que esse irmão está fazendo com você? Ele está produzindo frutos, nós estamos desfrutando dos frutos, nós estamos nos alimentando desse fruto de Cristo na vida dele. Eu sou edificado, eu sou impactado pela vida de Cristo que está nele. E quando nós participamos disso, isso toda hora acontece na igreja, com testemunhos. Um irmão, você vai ver a mudança na vida de um irmão, de uma irmã, e nós vamos participando ali na igreja, na casa, vendo a mudança, vamos percebendo claramente o antes e o depois, e a vida daquele irmão. Ele pode falar muito pouco no grupo, mas sempre que ele abre a boca, e mais do que abrir a boca, a vida dele, nós começamos a perceber, é outro homem, é outra mulher, é outra pessoa, está transformado, o trato com a esposa, e está expresso isso, principalmente a partir da casa, está expresso no trato com a esposa, no trato com o marido, no trato com os pais, no trato com os filhos, no trato no trabalho, no trato na escola, na faculdade, se estiver fazendo, da família, todos vão ver, isso, irmãos, é fruto. Outro texto que mostra, que comprova, que fruto não é só pessoas ganhas, e que o texto ali de João 15 não está falando dos frutos do Espírito. Lembra da parábola dos talentos? Da parábola do semeador? O texto está em Mateus capítulo 13,
O versículo 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende e faz o quê? Frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1, a proporção, a partir de uma sementezinha. Muitos outros frutos se produzem, ele frutifica. A palavra que está sendo implantada em nosso coração, a palavra de Deus que a gente vem ouvindo, e ela vem operando em nossa vida, ela vai produzindo fruto, o fruto da vida de Cristo. Amém, amados? Então, não nos enganemos. Alguém se converteu, ou alguém diz que se converteu, se a vida dessa pessoa, a partir do batismo, não começar a aparecer frutos visíveis, tem alguns que vão aparecer rapidamente. Essa coisa de restituir, de pedir perdão, esses são os primeiros que aparecem. Tinha um problema com pai e com mãe, procurar pai e mãe e pedir perdão. Tinha problema com a mulher, maltratava a mulher, ir lá e pedir perdão. Essa coisa de restituir com pedido de perdão, esses são os primeiros que aparecem. E se uma pessoa se converte, ou diz que se converteu, e fica ali entre nós, xoxa, insossa, insípida, e não produz fruto, não se evidencia a vida de Cristo, comece a se preocupar. Quem está perto, quem tiver a responsabilidade como discipulador, chega e conversa, porque algo não está bem. Porque quando Jesus entra, ele vai se evidenciar. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa por meio do seu Espírito, isso vai aparecer. O vosso fruto produz muito fruto, não tem como. E fruto que permanece. Amém? E de repente, pode acontecer como já aconteceu, e eu digo graças a Deus que aconteceu entre nós, porque foi a oportunidade dessa pessoa realmente ter uma experiência com Deus, de conversão. Amém? Que tipo de fruto o Senhor quer que cada um de nós produza? Qual o tipo de fruto? Olha o que Atos 17, versículo 28 diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Esse é um fruto. Aquilo que o Senhor tem falado conosco por meio da vida do William. Pois nele eu vivo, me movo e existo. Amém? Gálatas 2, 19 e 20. Fruto. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fruto. Não se trata de fazer algo para Deus, mas é permitir que Deus faça algo através de nós. João capítulo 3, versículo 30, cantamos muito esse versículo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Toda vez que Jesus cresce e eu diminuo, o que eu estou fazendo? Eu estou produzindo fruto. 2 Coríntios 5,15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vivo agora, antes eu vivia para mim mesmo, eu entreguei minha vida a Jesus, e eu vivo agora por aquele que morreu por mim, e ressuscitou, é para ele que eu vivo, eu não vivo para mim mesmo mais. Graças ao Senhor. 2 Coríntios 4, versículo 10 e 11, 2 Coríntios 4, versículos 10 e 11, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal,
para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Lindo, né? Maravilhoso, palavra de Deus. Como é que a vida de Jesus pode se manifestar numa carne mortal? A nossa carne é mortal, somos pecadores. Mas a vida de Jesus, Suzaninha, ela se manifesta através da nossa carne mortal. Quando? Quando nós levamos no corpo o morrer de Jesus. A sua vida se manifesta em nosso corpo. Amém? Às vezes a gente faz isso até em tom de brincadeira, né? E você, rapaz, eu estou carregando uma cruz lá numa situação, cara, e eu tenho que procurar aquela pessoa e consertar e pedir perdão. Às vezes a gente leva até em tom de brincadeira, rapaz, uma cruz e tal. Mas sabe, toda vez que os irmãos nos confrontam e querem nos corrigir, algo na nossa vida, e nós nos deixamos corrigir, nós nos deixamos discernir. Sabe o que está acontecendo? Eu estou morrendo, você está morrendo, para que Jesus, não para que prevaleça o irmão que está me corrigindo, porque não é, o objetivo não é esse, nós não estamos competindo uns com os outros. A questão é cuidado, é zelo uns com os outros, para quê? Para que a vida de Jesus se evidencie em mim, para que não seja eu mais, mas Jesus. Amém, meus amados? Zé Leão, vem cá. Please. Ele não se aposentou ainda, mas está... Amém, meus irmãos? Guarda isso. Guarda isso. Não viva, nem João e nem nenhum de vocês, não viva uma vida insípida, infrutífera. Jesus quer manifestar-se através de você. Deus quer que a vida de Jesus que está em você, que está em mim, seja visível. E sempre que isso acontece, você está dando frutos. E que ninguém diga para você, você não está dando frutos. A menos, é claro, que a vida de Jesus não esteja sendo vista em você. Então, de repente, algum irmão pode se aproximar de você e falar assim, meu querido, estou preocupado contigo, porque eu não tenho visto, nas áreas que nós temos falado com você, nós não estamos vendo você disposto a mudanças, a deixar, a morrer, a levar no corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste. Amém? E se tem coisas na tua vida, que o Espírito Santo hoje aqui te lembra, te traz à memória, de repente coisas na tua casa, que você não comprou e não ganhou, e que o Senhor está te lembrando, ou coisas na tua vida, pessoas com quem você se relacionou, que você de alguma maneira ofendeu, magoou, e que essa pessoa até hoje não ouviu um pedido de perdão teu, vá diante de Deus e resolva isso, em nome de Jesus. Amém? Viram como o João está bem brasileiro hoje? Verde e amarela. E eu quero dizer que hoje eu estou aqui solidário às nossas irmãs. Outubro Rosa. Está bem brasileiro. Então, estou solidário às nossas irmãs, Outubro Rosa. Brincadeiras à parte. 7 de setembro, verdade. Bem brasileiro. Essa questão de restituição que o João falou, quando eu me converti, sem exagero, eu tive algumas restituições a serem feitas. Algumas. Uma delas foi aqui em Osasco, aqui na Rua Amador Bueno, número 460, no Jardim Piratininga, segunda Igreja Batista de Osasco. Aqui, ó, pertinho daqui. Quando eu me converti, eu me lembro que
estando em comunhão com os irmãos, talvez o João nem lembre disso, falei, João, eu todo preocupado, falei, João, quem está aqui? O Laerte. O Laerte. Não é o Laerte daqui não, viu? Quem era o Laerte? O Laerte era alguém que eu tinha feito mal, fisicamente. Fisicamente, já havia brigado com ele. Um tempo atrás, quando estou lá na Igreja Batista, que eu encontro o Laerte. Aí o João falou, vai conversar com ele. Mas esse era o meu desejo mesmo. E eu fui até o Laerte pedir perdão, falei, Laerte, me perdoe pelo mal que eu te cometi. Me perdoe pelo mal que eu te cometi. Falou, não, Elião, a gente era moleque naquela época. E graças a Deus eu fui perdoado. Outra ocasião aqui em Osasco, ainda com a Lívia no colo, estávamos numa festa de aniversário e encontramos outro rapaz, o Marcelo. Encontrei o Marcelo. Falei, Senhor da glória, o Marcelo está aqui. O Marcelo está aqui. E eu fui até ele e falei, Marcelo, eu quero te pedir perdão pelo mal que eu já te fiz. Estou resumindo aqui. Ele só, muito sério, falou, deixa quieto, Elião. E não somente isso, levantou a blusa, ele estava armado. Ele falou, Elião, se eu quisesse, a gíria da época, eu te fazia agora. Entende ainda? E houveram algumas restituições. Eu me lembro que eu comentei com Ilha e João, há muitos anos atrás, de uma pendência que eu tinha, mas que até então eu não tinha como resolver aquela pendência. Não tinha como resolver, salvo se Deus se movesse nesse sentido. Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, mais ou menos lá para o ano de 83, mais ou menos, eu roubei uma aliança de um colega meu. Na verdade, ele perdeu, eu achei, embolsei, e quando ele foi perguntar para mim se eu tinha achado, eu disse, eu não. E passaram-se muitos anos, eu dizendo isso para eles, eu tenho essa pendência. Mas em março de 2009, eu tinha essa pendência. Sim. Não, tinha. Em março de 2009, no velório de um irmão meu, que é o Nelson, que vários aqui conheceram, lá estava um colega meu de bairro do Piratininga, na época, o Mário, convertido, ele todo feliz, né? E nós ali nos encontramos naquela ocasião, um momento de tristeza, mas de alegria por sabermos que ambos havíamos nos convertido. E ele falou, inclusive, ele usou um termo aqui, irmãos, vou citar o mesmo, eu estou arrastando o Leio comigo. Falei, Mário, o Leio? É o Leio. Você tem o número dele? O Leio é lá de 83, mais ou menos. Lá de 83. Falou, tenho. E eu liguei para o Leio, acho que foi num domingo, meu irmão acho que foi sepultado na sexta, no domingo pela manhã, liguei para ele. Falei, liguei. Nem todos conhecem aqui, ao lado do Piratininga, que é o Terra Nostra, ao lado do IAPI. Né? Tem vários aqui que conhecem. Né, Clemente? E liguei, quem atende? A Célia, que era a noiva dele lá. Ô, Célia, o Leio está aí? Não, ele saiu para vender um carro. Eu falei, eu preciso muito conversar com ele, eu preciso pedir perdão de um mal que eu cometi a ele. E ela até falou para mim ao telefone, Hélio, se teu coração está mandando, faz isso. Ela não aliviou, não. Faz isso. E ela me passou o endereço, tal, eu já conhecia a área, mas não estava... Por fim, chegamos lá, encontramos, ela estava lavando o quintal, a calçada, encostamos, entramos, Márcia comigo. O Leio está lá em cima, ele já vai descer, tal. Aí, quando o Leio desceu, nós nos atualizamos, tudo, tal. Falei, Leio, eu estou aqui para te pedir perdão de algo que eu te cometi. Ele falou, você me fez coisa errada? Sim, fiz. Lembra quando você perdeu uma aliança? Ele
falou, lembro, ele inclusive isso quase acabou com o meu noivado na época. Ele falou, eu falei, pois bem, Léio, eu achei aquela aliança. Você havia perguntado para mim, eu menti para você, eu achei. Não somente achei aquela aliança, mas como fui no Largo de Osasco e vendi a sua aliança. Mas eu estou aqui não somente para te pedir perdão, Léio. Eu estou aqui para te restituir financeiramente. Estou aqui, levei um montante em mãos e falou, não, Léio, eu não vou aceitar. Falei, Léio, tinha um balcão ao lado, eu falei, eu não sei o que você vai fazer com esse dinheiro, mas eu não saio daqui sem ele. Vai ficar aqui. Ele me perdoou, mas eu poderia, como diz, eu poderia receber uma invertida. Ali. Poderia receber uma invertida. Mas ele me perdoou. Não somente me perdoou, como as portas se abriram para a pregação do Evangelho. E depois, conversando com o Mário, esse que me deu o número do telefone dele, eu falei para ele a situação, o que eu tinha ido fazer lá, ele falou, Hélio, você foi lá na época oportuna, porque ele estava passando uma dificuldade financeira. Mas o que é isso, irmãos? Senão o temor. É fruto. Eu estou dando esse exemplo, mas eu sei que entre nós aqui, certamente, como o João falou, tem muitos exemplos. Mas isso é fruto de alguém que conheceu a sua grande dívida para com Deus, que tinha uma dívida impagável. E essa dívida foi paga por Jesus. Ou seja, então alguém que conheceu sua dívida, ele não vai ter outra disposição senão em querer agradar o Mestre. Nós não oramos, Mateus 6:9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como é no céu. Dá para conceber no céu? Não dá. Não dá para conceber no céu. Ou seja, qualquer tipo de falcatrua, qualquer tipo de coisa não resolvida, ou qualquer tipo de situação não restituída. Não restituída. Portanto, basicamente como o João falou, se tem alguma coisa pendente, irmãos, corram atrás, porque no reino de Deus não existe uso capião, não expira, não expira. Atos 17:31 fala que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar todos por meio de um varão a quem destinou, Jesus Cristo. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas notifica a todos em todo tempo que se arrependam. E arrependimento é mudança de atitude interior. Dá para conceber algo diferente disso? Ou seja, então, todos nós que fomos batizados em Cristo, nós temos o Espírito Santo. E todos nós que temos o Espírito Santo, ele nos conduz à semelhança de Cristo. Então, que a cada dia possamos dar ouvidos à voz do nosso Senhor. Amém? Eu queria lembrar de uma frase aqui, que o João citou no último encontro geral, quando estava falando sobre... na verdade, eu queria acrescentar, eu queria cooperar com o que ele disse. Uma frase que quando o João estava falando sobre discipulado, né, ele citou 1 Coríntios 13:11, quando Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Né? E o João citou uma frase que nós ouvimos do Caibar, quando estivemos em Rio Preto, no encontro com os pastores lá, e o Caibar citou uma frase lá, relacionada ao discipulado, falando, sai do colo. Sai do colo. Sabe aquele discípulo tipo que não sai do colo, ou seja, não cresce, fica ali como que sempre dependendo, lembrando de Hebreus 5 ali, né?
sempre dependendo do tetê, dependendo do mamazinho, ou seja, não cresce, ou seja, fica como que atravancando por vezes, né, impedindo até mesmo o seu próprio crescimento e até o de outros, sai do colo. Mas eu queria citar também algo em relação a essa palavra, a essa frase, ao que nós falamos no encontro de líderes, para que nós não entendamos, para que ninguém confunda sair do colo com andar sozinho. No reino de Deus não se anda sozinho. No reino de Deus não se anda sem estar sujeito, porque nós cremos que as juntas e ligamentos são a estrutura de Deus para o funcionamento da igreja. Nós cremos isso, amém? Cremos nisso, que é a estrutura de Deus. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e ligado, segundo a sua, pelas suas juntas e ligamentos, segundo a sua justa cooperação, cresce o crescimento que procede de Cristo. Ou seja, quem edifica o corpo de Cristo? O corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Colossenses 2,19, não retendo a cabeça, na qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas, aí que vem, cresce o crescimento que procede de Cristo. Então nós cremos que as juntas e ligamentos são a estrutura de Deus para o funcionamento da igreja. Portanto, é possível pensarmos em uma parte do corpo que não está ligada? É possível pensarmos numa parte do corpo que não está sujeita a outra? É possível pensarmos uma parte do corpo andando sozinha? É difícil até de pensar. Mas que nós não confundamos, que ninguém confunda sair do colo com andar sozinho. Agora isso, irmãos, o não andar sozinho é uma atitude de coração de quem entendeu o propósito de Deus. Andar sozinho também expressa ali, manifesta um entendimento equivocado no que diz respeito ao reino de Deus. Por exemplo, lá Salomão já disse, é melhor serem dois do que um. Jesus em Marcos 3,14 e tal, ele subiu ao monte para orar e quando desceu, escolheu os 12 para estarem consigo mesmo e depois para os enviar a pregar. E Jesus estabeleceu juntas ali, juntos, ou seja, mandando de 2 em 2. Ou seja, então não dá para conceber alguém no corpo estar separado do corpo. Então, sair do colo não é sinônimo de andar sozinho. Por exemplo, um filho quando casa. Casou, constituiu família, o pai não vai ficar ali, tipo, toda semana, e aí, filho, como é que está? E aí, filho, como é que está o casamento? E aí, filho, como é que está essa área da tua vida? Não, cresceu, casou, mas há uma atitude do filho para com o pai. O filho sabe a quem procurar. O filho sabe a quem se sujeitar. Ou seja, então, essa atitude é uma atitude de sujeição que parte do discípulo. Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lembrando uma frase que o João nos citou, que o Evandro de Panambi citou, eu não ouvi diretamente do Evandro, eu ouvi do João. Uma pergunta, você está sujeito ou tem o seu jeito? É diferente, porque o nosso jeito não cabe. Ou seja, o jeito é o jeito do Senhor. Ou seja, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Provérbios 18:1 fala que o solitário busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria.
Irmãos, nós cremos que as juntas e ligamentos são a estratégia de Deus para o desenvolvimento do serviço dos santos? Nós cremos nisso? Agora eu faço uma pergunta. A quem você está sujeito? A quem você se sujeita? Vocês... Está aí uma frase que pode se tornar, Ayrton, o Ayrton falou, não, a todos os irmãos. Amém, sujeitando-vos uns aos outros. Mas já viu aquela história, tipo assim, onde não se... onde todo mundo manda, na realidade, na prática, ninguém obedece. Agora, as Escrituras falam sobre juntas e ligamentos. São juntas específicas. Está correto o que você falou, sujeitando-vos uns aos outros, por amor de Cristo. As Escrituras falam sobre juntas e ligamentos, relações específicas. Específicas. A quem especificamente você se sujeita? A quem? Porque sem sujeição, irmãos, não há reino de Deus. Sem sujeição, não há governo de Cristo. Então tá aí, você está sujeito ou tem o seu jeito? Então só queria trazer, em breves palavras, trazer novamente esse ensino, essa verdade para nós, para que, onde houver necessidade, que sejam feitas correções. Agora, é importante também, irmãos, destacar o que nós dissemos lá, que as juntas, elas são específicas, sem dúvida, mas não são exclusivas. É o meu discípulo. Irmãos, vamos abandonar essa frase, o meu discípulo? É discípulo de Jesus? É discípulo de Jesus? Não, o meu discípulo, não. São discípulos de Jesus. De Jesus. Porque, ou seja, Jesus nunca vai falhar, mas algum de nós, em algum momento, podemos falhar. Tá? Então, vamos abandonar essa frase. Não são nossos. Não, é o meu discípulo, a minha discípula. Nós, graças a Deus, nós como congregação, nós não passamos por essa dificuldade na qual eu vou citar. Mas teve lugares no Brasil que sim, que ser um chamado discipulador era um status. Não, agora eu cuido de vidas. Eu cuido de vidas. Dá para a gente pensar a responsabilidade em cuidar daquele que é a menina dos olhos de Deus? Dá para pensar na responsabilidade em orientar, em dar conselhos, de acordo com a vontade de Deus? Ou seja, então isso não traz sobre o chamado discipulador nenhum holofote. Não traz nenhum holofote. Muito pelo contrário, o holofote é para uma só pessoa. Então as juntas são específicas, mas também não são exclusivas. E de repente o irmão pode buscar conselho em outro também. Pode acontecer. De repente pode estar vindo buscando conselho. Um exemplo, em mim, tipo assim, como fazer uma aplicação financeira. E eu não sou a melhor pessoa para isso. Falar, irmão, procura o irmão tal lá, sabe? Procura o William, um exemplo, né? Procura o William, que o William vai poder. Procura o Maninho, pronto. Irmão Nair-san. Procura o Maninho. Ou seja, não é minha praia. Porque eu tenho que dar toda a resposta para o discípulo? Não tenho e não sou obrigado a isso. Não sou obrigado a saber de tudo também. Se eu não souber, eu vou recorrer a quem de direito, a quem possa ajudar o maninho. Por favor, ajuda o irmão fulano de tal. Procura o maninho lá que ele pode te ajudar nisso. Então, são juntas específicas, mas não são exclusivas. Mas o tom que eu queria deixar aqui é o tom da sujeição. O tom da sujeição. A quem você se sujeita? Especificamente. Porque sem sujeição não há reino de Deus. Amém? O Cláudio quer falar 2 versículos. Vem aqui, Cláudio. O Beto estava falando aqui logo no começo
de estar mais conectado com Cristo, né? Aí eu lembrei de 2 textos que falam em João. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, a quem ele estava sujeito? A Deus, né? E no texto de João 4,34, ele fala que a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. João 8,29, ele diz: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então a gente devemos fazer sempre o que agrada a ele, porque assim a gente vai estar obedecendo os mandamentos dele. E como a gente podemos retribuir o amor que ele teve por nós? Obedecendo Jesus. Amém, irmãos? É Romanos 11:36, irmãos. Porque dele, por meio dele e para ele, Jesus viveu essa vida de total dependência, agradando ao Pai. Esse tem que ser o nosso coração. Portanto, a atitude do nosso coração, embora muitos não vejam e não ouçam por vezes, mas a atitude do nosso coração fala muito alto. A atitude de alguém que busca agradar ao Pai é uma atitude de sujeição. A quem você se sujeita? Pense nisso. Onde houver necessidade, que haja correção. Onde houver necessidade, que hajam ajustes, mas não andemos sozinho. A sujeição, por assim dizer, ela é eterna. Ela é eterna até que a morte nos leve. Amém?